Olá, professores da Rede Estadual de Ensino. Eu sou Adriana Moreno, gerente de formação do CEPAM. O CEPAM agradece a sua presença neste momento intensivo de formação, em que na sexta-feira, nós usamos o seu tempo da HTP para promover formação feita por professores para professores. Hoje nós estamos aqui com uma formação pensada para você, professor de língua portuguesa, para você, professor de matemática, com base nos resultados da AVAM. Mas não é só para o professor de português e matemática. Outros professores podem também se utilizar dessas sugestões que daremos aqui, porque a formação ela envolve a temática da interpretação, da produção de textos, tanto na língua portuguesa quanto na matemática e em outras disciplinas. Por isso, interdisciplinaridade na prática. Eu trouxe aqui para vocês hoje 3 professores renomados, formadores do CEPAM, professora Rosilei Cardoso, de matemática, professor Rauciele Cazuza, de língua portuguesa, e professora Tatiana Del Pilar, de língua portuguesa. Temos aqui um trio muito capaz, muito capacitado e que vão trazer informações para vocês e sugestões de atividades para vocês utilizarem em sala de aula. Desejo a vocês uma boa formação e fiquem agora com o professor Rauciele. Olá, tudo bem? Meu nome é Rauciele, tá? Eu sou professor de língua portuguesa, sou do Centro de Formação Padre José de Anchieta e estou aqui para contribuir com você, professor, que está aí do outro lado da telinha, para que você fortaleça, para que você dê mais ênfase à sua prática pedagógica dentro do ambiente escolar, tá? Aqui nós trabalharemos sobre produção de texto, interpretação e linguagens matemáticas, tá? Eu me sinto feliz e lisonjeado em participar desse momento. É a minha primeira vez aqui no estúdio, né, e espero contribuir e propiciar a você, professor, momentos de troca de experiência. Também sou professor de língua portuguesa, sou da área de língua portuguesa e eu venho aqui com essa experiência que tenho, né, tentar ajudá-lo na prática do seu dia a dia em produção de texto. Tudo bem? Bom, para iniciar o nosso trabalho, eu trouxe aqui um pequeno fragmento da escritora Clarice Lispector, né, a qual eu tenho grande valia, a qual eu admiro muito, né, e é Clarice Lispector, né. Esse fragmento eu tirei de uma obra que ela participou de um periódico no Jornal do Brasil, escrito em 1968, né. E aí a gente começa o nosso trabalho justamente para tentar mostrar a você que tem alguma adversidade quanto à produção de texto, para você ver que até a própria Clarice Lispector, né, a maior escritora renomada no Brasil, né, pertencente à geração de 45, a grande geração de 45, né, do modernismo brasileiro, ela nos diz, olha o que ela nos fala sobre o que é escrever, né, a grande Clarice Lispector, né, que tem em uma das suas características essa introspecção nos seus personagens. Né? Então vamos começar com essa afirmação da escritora sobre o que é escrever, e aí você tenta se familiarizar sobre, será que realmente eu estou nesse patamar, eu estou dentro do que a Clarice pensa, ok? Então vamos lá. Então a Clarice fala o seguinte, como é que se escreve? Porque realmente como é que se escreve? E o que é que se diz? E como dizer? E como é que se começa? Né? Pensemos aí quem está do outro lado, o professor, o aluno, né? As nossas indagações quanto ao escrever, né? E o que é que se faz com o papel em branco, nos defrontando tranquilo, né? Sei que a resposta, por mais que intrigue, é a única, escrevendo, praticando, produzindo texto. E é esse o nosso objetivo aqui hoje, é levar você a refletir que você só aprende a escrever praticando, né? E ela continua, sou a pessoa que mais se surpreende de escrever. E ainda não me habituei a que me chamem de escritora, porque fora das horas que escrevo, não sei absolutamente escrever. Será que escrever é um ofício? Não há aprendizagem então? O que é? Só me considerarei escritora no dia em que eu disser, sei como se escreve.
Então a gente reflete aí e eu quero que você pense na sua prática, né, nas suas incongruências, nas suas adversidades de como iniciar um texto. Como é que a Clarice Lispector traz a gente para esse mundo, né? A grande Clarice Lispector. Né? Então a gente vai iniciar com essa reflexão, né, imaginando que todos nós temos algumas dificuldades na hora de produzir um texto. E o que nós vamos fazer aqui, eu, Tatiana e Rose, é tentar levar você a refletir sobre as suas práticas pedagógicas na sala de aula. Né? Como deixar essa prática um pouco mais eficaz. Na verdade, nós vamos trabalhar macete, nós vamos ensinar vocês a produzir texto. E eu faço aqui eu lanço aqui um desafio a você, professor. Pega um caderno, pega um papelzinho e uma caneta e tenta, ao final da nossa fala, rabiscar um texto. Né? Seguir os macetes que nós vamos deixar e ver como a produção de texto não é esse bicho de 7 cabeças que nós imaginamos. Ok? Bom, o nosso diálogo hoje vai gerar em torno de o que é dissertação, né? O que é a tão famosa e famigerada dissertação, como começar uma redação, formas para desenvolver e a conclusão. Ou seja, nós vamos estudar aqui, comigo e a Tatiana, uma estrutura de uma produção textual, de um texto dissertativo, e eu vou passar alguns macetes e a Tatiana, depois da minha fala, ela vai solidificar essa produção no real, dando um exemplo mais claro dessas partes que compõem um texto. Bom, vamos começar a falar, né? Vamos começar a trabalhar um pouquinho. O que é dissertar? Né? Dissertar é expor suas ideias de forma clara, expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista, que é a tese, né? Que é o tema. É um texto em que se expõe fatos, argumentos, dados, buscando defender a ideia que será analisada e discutida a partir de um ponto de vista, a partir do seu ponto de vista, daquilo que você escolheu como discernimento para trabalhar determinado conteúdo. É discorrer sobre um ponto de vista opinando ou persuadindo. Aí entra o poder da argumentação, né? De como você vai convencer, escrevendo e passando para uma pessoa que está distante, o seu argumento, né? Como você, como emissor, vai chegar até o seu receptor usando como signo linguístico a língua portuguesa, né? Aí é o poder da argumentação. Dissertar, aqui eu chamo você de uma forma mais interativa, para você perceber que se você tem dificuldade em dissertar, eu digo que a gente faz isso constantemente. Dissertar é um ato normal, é um ato que a gente faz cotidianamente. Dissertar é um ato que se desenvolve todos os dias. Quando procuramos justificativa, como nós tentamos encontrar justificativa para a elevação dos preços, para o aumento da violência, para o desemprego, para o uso de armas pela sociedade. Né? Quando você tenta encontrar justificativa para determinado conteúdo e tenta convencer alguém que o seu ponto de vista é aquele, você está dissertando. Né? Estamos preocupados com o descaso com a Amazônia, as guerras, a Covid-19, a natureza, a poluição, o desmatamento, o aquecimento global e as queimadas. Então, isso significa, mais adiante, a gente vai ver no próximo slide, que você define o seu ponto de vista em relação à liberdade, que você acha que é liberdade, a música que você prefere, o futebol, torce por um time, torce por outro, né? O aborto é contra ou a favor, depende das circunstâncias, as injustiças sociais, preconceito e discriminação, o avanço da tecnologia, uso da EAD, não EAD, né? A genética, as minorias. Então, quando você tece pensamento sobre determinados assuntos, você está dissertando, você está buscando justificativa. Então, aí coincide de que a dissertação é um ato intrínseco do ser humano, é um ato que você faz cotidianamente, né? E de forma, talvez até implícita, de forma implícita você argumenta, né? Só que você argumenta de uma forma oral. E a nossa função, como professor de língua portuguesa, é trazer essa argumentação para a escrita. E aí a gente tem alguns macetes que esse é o trabalho que nós vamos fazer agora. Aí vamos afirmar então. Então, dissertação implica em discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamento. Aqui talvez tenha duas palavras preponderantes que a gente vai usar no nosso trabalho daqui em diante, raciocínio e organização. Um texto dissertativo ele precisa ter umas partes que se encaixam, senão há uma espécie de incoerência, há uma falta de coesão, e aí você não consegue provar absolutamente nada, né?
organização de pensamento, defesa de pontos de vista, descoberta de soluções. Significa refletir sobre o mundo que nos cerca, né? Mais uma vez, trazendo a ideia de que dissertar é intrínseco do ser humano, né? Tá conosco, a gente faz isso constantemente. Só que a gente precisa aqui organizar as nossas ideias. Precisa dizer quais são os pontos que vão convergir para que você possa ter um início, um meio e um fim, e a pessoa que está conversando com você entenda o que você tentou passar, né? Em outras palavras, o texto dissertativo é aquele que defende uma tese, um ponto de vista sobre determinado assunto, apoiado em dados, fatos, que são exemplos, e fundamentações. Enfim, argumentos que trazem informações que comprovem a sua tese. E aí a Tatiana depois vai falar um pouco sobre isso, a questão de você ter leitura para solidificar os seus argumentos. É muito importante, tá? Vejamos o próximo slide. E aí eu venho com uma situação atípica, assim, meio contundente. Então, por que é tão complicado escrever um texto? Se você está falando que é tão fácil, por que é tão complicado, né? Aí a gente elencou algumas situações que talvez seja prático para você, professor, trabalhar em sala de aula e tentar diminuir esses pontos adversos, tá? Que nós vamos colocar, que talvez possam surgir até outros e vão surgir até outros, né? Possíveis problemas de um texto dissertativo. Primeiro, não conhecer a estrutura de uma redação, isso é importante. Eu tenho falado nas idas às escolas que você, do terceiro ano, do segundo ano em diante, você tem que começar a trabalhar com essa questão de qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, né? Qual é a função da introdução, qual é a função do desenvolvimento e o que eu vou fazer para fechar essa ideia. Então, essa estrutura é importante você trabalhar com o seu aluno, é importante você, aluno, ter na cabeça introdução, desenvolvimento, conclusão, início, meio e fim, né? Então, esse é um dos problemas principais que a gente encontra nessa falta de coerência e coesão em trabalhar esse tipo de texto. Expor ideias desordenadas no papel, que uma coisa vai puxar a outra. Se você não tem uma boa tese para defender, você não vai ter argumentos para depois solidificar, né? Pouco domínio do assunto, aí entra a questão leitura novamente, né? Tá ligado no que acontece ao seu redor, tá ligado no que acontece na política, na sociedade, na economia, entendeu? Na cultura, você tem que estar ligado, porque algum desses assuntos pode ser pertinente. E geralmente, nas questões do Enem e em redações, são sempre temas atuais que têm ambivalência, né? Ou seja, pode caminhar para um lado ou pode caminhar para o outro. Você é que vai ter o seu discernimento para escolher qual desses pontos caminhar ou se vai caminhar com os dois, né? Mais na frente a gente vai trabalhar um pouquinho sobre desenvolvimento e vou mostrar que você pode caminhar positivamente, negativamente ou caminhar com os dois. O que vai definir é a sua introdução. Falta de uma linha de raciocínio, que é a coerência, início, meio e fim, né? Se eu vou defender o aborto, então eu preciso iniciar com esse ponto de vista e ir até o final. Eu não posso iniciar defendendo o aborto e chegar ao meio do texto, titubear e de repente dizer que eu sou contra. Então aí já é falta de coerência, né? Isso aí é ponto negativo para quem está escrevendo, né? Não relacionar uma ideia com a outra. Aí a gente volta um pouquinho das orações coordenadas, orações subordinadas, o quanto elas são importantes, substantivas, adjetivas, adverbiais. Elas são importantes nesse momento. E aí, professor, talvez você trabalhe a gramática pela gramática, mas pense agora, eu vou trabalhar a gramática dentro da produção textual. E esse momento é importante, os elementos coesivos, as orações, as conjunções subordinadas, as orações subordinadas, os pronomes relativos, as preposições, que são ponte de ligação entre uma ideia e outra ideia, tá? Continuando com o mesmo slide, eu ainda gostaria de finalizar. Não relacionar uma ideia com a outra, coesão, não provar absolutamente nada. Você fica girando e o seu ponto de partida parece que não sai, né? E falta de algumas técnicas para melhorar a escrita, que é o que nós vamos estar trabalhando aqui. Bom, essa é a estrutura que eu falei agora há pouco, né? Vamos fazer só um feedback rapidinho. Introdução, apresentação da ideia principal ou tese. Desenvolvimento, apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. Você não pode falar uma coisa na introdução e depois tentar caminhar para o outro lado, né? Aí é falta de coerência. E a conclusão, que é o momento em que você vai fazer o resumo de toda a sua ideia. Na questão do Enem, que a minha colega vai trabalhar depois, essa conclusão ela tem um aditivo a mais. Você tem que inferir, dar uma sugestão
social para aquela problemática, tá bom? Caminhamos. Introdução. Introdução significa o início. Vamos para a primeira parte da estrutura de um texto dissertativo, né? Introdução significa o início ou começo, significa conduzir o leitor para dentro do assunto abordado no decorrer do texto, significa apresentar ao leitor o tema que será desenvolvido, a ideia central a ser discutida, de modo que o leitor, que vai estar ao outro lado, o seu receptor, saiba o que o texto vai se tratar. A introdução deve apresentar a ideia núcleo do texto, a tese, seu ponto de vista, apontar o que o texto tratará no desenvolvimento, transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. Momento importantíssimo da produção de texto, tá? É você expor, você demonstrar para quem está lendo o seu texto de que se trata, tá? E não titubear, e não depois desviar o foco. Bom, aqui a gente vai sugerir apenas 3 maneiras, né, de uma série que existe, de como iniciar essa introdução, né? O primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é fazendo perguntas ou perguntas. Eu chamo a atenção aqui para que você responda, né? Se você fez uma pergunta, você tem a obrigação de respondê-la. Tá bom? Não esqueça disso, tá, colega? O uso de armas, como exemplo, vou citar aqui, o uso de armas no Brasil. O Estatuto de Desenvolvimento estabelece que apenas um grupo restrito de pessoas podem possuir e portar arma, apenas quando o uso dessas faz necessário para o exercício profissional ou outros casos específicos. Primeira pergunta, será que a flexibilização da posse de arma ajudará no combate à violência? Primeira pergunta que eu tenho a obrigação de desenvolvê-la, né? Segunda pergunta, será que o uso de armas de fogo é um atentado à segurança da população? Então aqui eu tenho dois ganchos para eu poder trabalhar no desenvolvimento, respondendo a pergunta 1 e respondendo a pergunta 2. Próximo caso. Também eu tenho um de conceituar algo, né? É uma técnica das mais usadas, talvez a mais usada, né? Essa técnica de conceituar consiste em usar a palavra-chave ou ideia principal do tema e assim começar bem o seu texto. Exemplo aí, vou falar sobre a caminhada, a importância da caminhada, né? Essa é a palavra-chave. Então eu vou conceituar. Uma caminhada é uma atividade geralmente desportiva, não competitiva, praticada essencialmente em ambientes naturais, obtendo os seus praticantes os benefícios inerentes à prática da atividade de ar livre, funcionando assim como uma forma de escapar ao estresse e sedentarismo do dia a dia vivido nas cidades. Se você prestar atenção, aqui eu posso caminhar para falar sobre a prática, que é uma forma em ambientes naturais. Eu posso falar sobre os benefícios que trazem a saúde e eu posso falar sobre o combate ao estresse e o sedentarismo, dentro de um conceito, talvez seja as das mais bem praticadas, tá? Próximo caso. Dados estatísticos. Isso aqui já não é tão comum usar, mas ele te dá uma segurança de quem vai ler, né? Porque percebe o seu nível de leitura dentro dessa produção textual, né? E eu, como exemplo aqui, eu vou trabalhar o crescimento da EAD no Brasil. E aquilo que eu chamei a atenção no início, ver se você vai tentar ir rabiscando, né, o passo a passo para ver se ao final você nos dá um retorno. Olha, eu consegui rabiscar e estou vendo que não é esse bicho de 7 cabeças. Né? Então, a educação à distância está em constante crescimento. É o que mostra o estudo realizado pela ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Né? Eu já citei aí uma instituição que registra o aumento de 17% em número de alunos matriculados de 2017 para 2018. Estou trabalhando com dados, né? Mas eu tenho que ter segurança de onde eu tirei esses dados. Né? Eu chamo a atenção lá em cima, é importante citar a fonte para que não perca pontos por plágio. Né? De repente você cita uma fonte e não tem essa justificativa. Tá bom? Só para finalizar, você pode juntar 2 técnicas. Você pode acrescentar dados e depois talvez fazer perguntas. Você junta essa terceira técnica com a primeira, que é a prática de organizar perguntas. Tá? Pode ser 2 numa só. Bom, então nós trabalhamos lá 3 maneiras para se iniciar uma introdução e agora a gente vai entrar no desenvolvimento, né? Que é a parte mais longa da redação, onde colocamos as ideias, os argumentos. E nele fazemos o debate da tese que é apresentada na introdução. Né? É o desdobramento, né? E é onde você tem que comprovar aquilo que você colocou na sua introdução. Né? Um exemplo bem certo de coerência é você perceber
que a ideia que você colocou na introdução aqui, você vai ter a obrigação de desenvolvê-la, de argumentá-la, ok? Adiante. Alguns exemplos, eu vou trabalhar aqui com 2 exemplos apenas, mas justificando que existem outros exemplos, tá? Pontos positivos e pontos negativos. Eu só chamo a atenção porque nem sempre você trabalha pontos positivos e pontos negativos dentro de uma redação. Se você escolheu falar apenas de aspectos positivos, então não tem sentido para você, dentro do seu argumento, negar. Né? A gente trabalha pontos positivos e pontos negativos quando na introdução você deixa transparecer que você tem essa peculiaridade. Ok? Aqui eu tenho aqui falando sobre a propaganda eleitoral, né? Então eu posso criar um parágrafo para falar dela positivamente e falar dela negativamente. Eu chamo a atenção, nesse caso aí, para você não adentrar muito, né? Fale o suficiente e não tome partido para isso, ok? Próximo caso, causas e consequências, que também é um exemplo bem significativo, que eu já vi vários professores trabalhando, né? Inclusive eu gosto de trabalhar com esse tipo de desenvolvimento, com esse tipo de argumento, né? Aqui eu citei como exemplo o desemprego no Brasil, né? Causas, o que são as causas? Problema discutido. Quais são as consequências? O que vai decorrer, né? Então eu coloquei aqui, o problema do desemprego no Brasil pode ser causa da crise econômica, redução de custos, substituição de mão de obra por máquina, necessidade de profissionais mais capacitados ou, como está agora conosco, né, o novo coronavírus, a Covid. Essas são as causas. Consequências, o que vai... Aí você escolhe um parágrafo para falar, para expor as causas, e o outro parágrafo, o que vai decorrer disso tudo. Então, essas causas podem gerar insônia, depressão, alcoolismo, estresse, ansiedade e outras situações que vão levar o ser humano a situações atípicas, né? Vamos finalizar com a conclusão, né, que é a parte onde você faz o acabamento da sua redação, onde você amarra, né? Não deve ser iniciada abruptamente, como também não pode ser acabada de súbito assim, né? Pode funcionar de 3 maneiras: retomar a ideia central a fim de confirmá-la, fazer o resumo das ideias principais apresentadas e discutidas e sugestão de soluções para a resolução de da problemática abordada. Observação: não desenvolva ideias novas, não traga novo, mais nada, você já expôs, você já argumentou. O seu problema agora é concluir, tá? Não seja dramático, não coloque muitas palavras que tragam um drama, sintetize o seu trabalho, proponha soluções para esse problema. Bom, algumas frases para você iniciar a sua conclusão, né? Em virtude dos fatos mencionados, tendo em vista os aspectos observados, em vista dos argumentos apresentados, em virtude do que foi mencionado. São aquelas palavras-chave, suas ideias-chave para você finalizar as suas ideias. Umas dicas importantes para que você possa não cometer muitos equívocos no seu texto, né? A linguagem do tipo denotativa, né? Uma linguagem científica, isto é, preocupada com a informação, deve ser uma linguagem pessoal e objetiva, verbos no presente, com emprego da norma padrão culta, língua portuguesa culta, né? Deve-se evitar repetições inexpressivas, gírias, vocabulários imprecisos, né? Clareza, deve-se evitar ambiguidade e obscuridade, né? Palavras com duplo sentido, evitar redundância, prolixidade, falar e não falar nada, evitar frases e períodos desconexos, evitar as frases feitas e os lugares comuns. Bom, aí eu finalizo, né? Eu agradeço o momento, né? Sou debutante, né? Nessa é minha primeira vinda aqui ao estúdio, né? Então eu agradeço a oportunidade, né? E eu deixo aqui claro que você pode ter essa formação e outras que nós estamos programando na sua escola ou no seu município, tá? Entre em contato com o CEPAM e a GEFOR e fique à vontade. Muito obrigado por ter compartilhado comigo esse momento, ok? Ok. Obrigado, dizemos nós, professor Raul. Muito boa esse seu começo, porque vai dar base muito naquilo que a gente vai fazer um pouco na prática, né? Eu sou a professora Tatiana Del Pilar, também formada na língua portuguesa e vou trazer algumas experiências aqui para vocês em relação à questão prática da escrita, né? E aí a gente começa com... Primeiro vamos saber o que a gente vai dialogar nesse momento, né? Que aspectos do que o Raul trouxe para a gente vai tentar assim desdobrar, digamos assim, né?
Então, o que nós vamos dialogar neste encontro? É basicamente as possibilidades e as estratégias de como que a gente pode abordar esse trabalho com textos na sala de aula. Que habilidades a gente precisa para desenvolver, o que nossos alunos precisam desenvolver em termos de habilidades para eles se tornarem leitores competentes, escritores competentes, né? Então, é basicamente isso que nós vamos abordar. E aí, nós sabemos que no dia a dia, do cotidiano da sala de aula, no mercado de trabalho, o que exigem as provas em larga escala é justamente isso, né? É um leitor competente, um escritor competente. Então, por que será que nossos alunos têm dificuldade de colocar as ideias no papel, né? E esse é o grande dilema, essa pergunta que nós nos fazemos. Como ensinar os nossos alunos, né? Aí nós temos um slide até de um pensamento, como ensinar os nossos alunos a escrever de forma clara, de forma coesa, de forma a que o leitor, né, ele entenda que tese ele está defendendo, que ponto de vista ele está defendendo, né? Então, como é que nós podemos fazer isso, né? Que artifícios a gente pode usar? Nós não temos receita pronta, não é verdade? Mas nós temos um caminho que podemos percorrer, né? Muito do que nós ensinamos em sala de aula, e nosso objetivo em sala de aula, é justamente o aluno, muitas vezes, que também ele caminha junto conosco, ele traz muita novidade, muita coisa legal que a gente pode aproveitar e, de repente, está pondo em prática, e a partir desse gancho, a gente vai trazer possibilidades dele caminhar, né? Mas antes disso, vamos ver o que nos diz a BNCC em relação a essas habilidades, né? O que a BNCC, nas suas competências gerais das linguagens, ela traz como foco, né? Aí vamos colocar aí quais são essas competências. Mas antes a gente fala um pouquinho sobre essas práticas de linguagens. A gente vai retomar um pouquinho daquela época que nós estudávamos nas escolas e a gente fazia as famosas composições escolares. Lembram disso? Então, essas composições, na verdade, 3 tipos de redação, elas reinavam absoluta nas salas de aulas, que eram a redação, a descrição e a narração, né? Quem sabe, muitos pesquisadores, eles afirmam que provavelmente essa prática de escrita, de linguagens, é que tornou essa falta de proficiência do nosso aluno, né? Porque não explorava muita coisa, tá? Então, esse tipo de prática não garantia o conhecimento, né? Não considerava o leitor e também não fazia com que o aluno refletisse as estratégias de uma construção textual, tá? Mas hoje, o que as nossas diretrizes pedem, né? Na verdade, o que a sala de aula pede, o que o aluno pede, o que as experiências que ele traz pede? É justamente aqueles textos de uso real, aqueles que estão na sociedade, né? Que ele faz uso dele. Então, o foco agora é a proficiência, é a finalidade desse uso social do texto, né? Então, é isso que nós vamos trabalhar, precisamos trabalhar na sala de aula. Tá? E diante disso, aí sim, nós trazemos a base. O foco da base é formar para quê? É formar para os diversos usos da linguagem e a participação desse aluno, desse cidadão, dessa pessoa na sociedade de forma crítica e criativa. Os PCNs, na verdade, ela trazia uma prática de linguagem, aquele antigo PCN, né? Focado em grandes blocos de conteúdo, que era língua oral, língua escrita, análise e reflexão sobre a língua. Essa estrutura, a base também traz, mas ela inclui agora a prática da leitura, da oralidade, da produção de texto, análise linguística e análise semiótica, né? Então, essa inserção é o diferencial, é o central. A análise semiótica são aqueles estudos de textos de múltiplas linguagens, né? Hoje, nosso aluno ele se vê rodeado de linguagens da internet, tem os memes, tem os GIFs, né? Então, os youtubers estão aí, né? Então, essa prática de linguagem ela se estende um pouco mais, tá? E isso reflete, vamos ver o que as diretrizes do nosso curricular amazonense eles nos propõem, né?
na sua competência 4 da área de linguagem, ele aponta para quê? Para a utilização de diferentes linguagens para defender diferentes pontos de vista que respeitem o outro e que promovam os direitos humanos. Foi o que o Raul falou quando se escreve o texto, né? Ele precisa ter esse repertório. A consciência socioambiental, o consumo responsável no âmbito local, regional e global, né, atuando como? Criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. Né? O que está acontecendo no mundo hoje? O que a gente pode trazer para a sala de aula para que o aluno entenda, para que o aluno comece a dialogar, né, e a questionar. Tá? E aí nós trazemos alguns princípios de como a gente pode melhorar esse desempenho dos nossos estudantes, estabelecendo o quê? Objetivos compatíveis ao nível Nós precisamos trazer propostas coerentes com o nível de ensino do aluno. Tá? Por quê? Porque ele aprende de forma gradativa. A gente precisa considerar o que ele traz, mas também precisa considerar o que ele precisa aprender. E isso tem que ser de forma gradativa. Destacar a leitura no processo da aprendizagem, né? Então, oferecer. Quem que oferece isso? É a escola, né? Nós não temos muitas vezes em casa pai leitor, mãe leitor, né? E a gente precisa trazer isso, olha. À medida que o aluno aprecia e valoriza tudo que recebe por meio da leitura, ele se sente o quê? Estimulado a compartilhar suas experiências, percepções, dar opiniões por meio da escrita, né? Ele se posiciona por meio da escrita. Aí, continuando, outros princípios. Aí nós temos o princípio número 3, né? Que é a escolha de estratégias efetivas para o grupo, né? Oferecer o quê? Um planejamento bem organizado e bem feito, eu posso atender a esse princípio, né? É essencial fornecer estímulos adequados a cada faixa etária, promovendo o engajamento, despertando o prazer de compartilhar pensamentos e experiências. Então, o professor é que estimula, a escola vai estimular, ele vai trazer toda a experiência e a gente tem que aproveitar o que ele traz para a escola. Torne a produção textual consciente. O aluno precisa ter conhecimento da estrutura, do gênero que ele está lendo, do gênero que ele está produzindo, como se estrutura esse gênero, quais são as características desse gênero. Ele precisa se familiarizar. Quanto mais familiarizado com o gênero ele está, melhor ele vai poder escrever, replicar na sua prática de escrita, né? Então, além de aprender a usá-los de modo a transmitir sua mensagem, né? E ainda nós temos mais dois princípios, né? O princípio número 5, ele diz, forneça subsídios, né? Extremamente produtivo explorar o tema da produção por diferentes perspectivas, né? Nós temos aí o advento das novas tecnologias, traz os vídeos, né? Traz análise de imagens, outros textos, vários gêneros textuais, jornalísticos, charts, quadrinhos, né? Isso eu estou falando não no sentido do professor de língua portuguesa. Daqui a pouco a professora Rose ela vai trazer algumas situações na relação à matemática. Então, ensinar a ler e a escrever bons textos, principalmente a ler e a trazer esse tipo de informação, todo e qualquer professor de qualquer área ele pode estar trazendo isso. E o professor de qualquer área, por exemplo, eu de língua portuguesa, eu posso aproveitar aquele texto de geografia que o professor está trabalhando a respeito das queimadas, ou aquela tabela que a professora Rose da matemática está trabalhando em relação à linha do tempo do coronavírus, por exemplo, aqui no Brasil. Então, são vários gêneros que eu posso estar aproveitando, que são textos e assuntos e temas abordados em outras disciplinas, né? E aí nós temos ainda o último princípio, que eu acho também importante, a questão da revisão, da reescrita do texto. Como é importante o aluno ter essa prática e esse hábito, né? O estudante precisa ser ensinado a revisar o seu texto e a reescrevê-lo. Essas ações também fazem parte da produção e contribuem para quê? Para que o escritor se certifique que as ideias foram expressas de acordo com seus objetivos. Nessa reescrita, eu também estou contribuindo para que ele saiba esses elementos que conectam as frases, os conectores, a questão gramatical, foi o que o professor Raul falou agora há pouco, trabalhar a gramática contextualizada, trabalhar esses aspectos gramaticais dentro do próprio texto, seja ele um texto que eu trago, ou seja ele também no texto de revisão do próprio aluno.
Tá? Então, aí, quando nós falamos da questão da escrita, da produção, o professor Raul colocou alguns exemplos da estrutura textual, né? E quando se trata especificamente do público do ensino médio, nós temos a situação das provas do Enem, que são cobradas aí 5 competências específicas que tratam justamente isso. Dentro dessas competências, ele precisa, a cada competência, ele precisa reunir uma série de habilidades para ele poder atender a essa competência que está sendo pedida no Enem. Não é verdade? Então, aí vocês têm as 5 competências. Olha, a primeira competência para demonstrar domínio da língua culta. Nós estamos hoje cercados de textos digitais, por exemplo, né? Nosso aluno escreve no WhatsApp, escreve no blog, manda aquele famoso textão no Facebook no dia do aniversário da coleguinha, né? Mas vejam só, qual é o pedido, vamos dizer assim, dessa competência? O que é que ele tem que demonstrar? O domínio da língua culta, ele precisa perceber essa diferença de escrita em determinados suportes. Do jeito que eu escrevo o textão no Facebook, não é a mesma forma que daqui a pouco eu vou escrever uma carta solicitando uma vaga de emprego, por exemplo, né? Então, essa diferença, se ele consegue fazer essa diferença, entender essa diferença da norma culta e da norma da língua formal, ele vai estar atendendo isso e saber usar, né? Compreender, competência 2, compreender a proposta da redação, e aplicar os conceitos. Aí eu preciso do meu repertório sociocultural. O aluno precisa ter leitura, estar engajado com o que acontece no mundo, a nível global, regional, né? E mundial. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar, a defesa, aí a organização do meu texto, né? A competência 4, demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos. Como que eu uso esses elementos conectores? Como é que eu uso os advérbios, uso a questão da retomada, do referencial, do referente? Elaborar proposta de solução. Aí é uma competência que é cobrada no Enem, a questão da propor, né, uma proposta de intervenção aí no texto, demonstrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. E aí vamos para a produção textual, né? O que é que nós temos como produção textual? Aí a gente vai ter uma proposta com o tema tabagismo. Eu vou agora aqui ao quadro e a gente vai fazer aqui uma análise da questão do tema e da frase temática, tá? Nós sabemos que a frase temática e o tema, a frase temática, ela nasce, né, a partir do tema, tá? Então, a frase temática é, na verdade, um recorte de algo mais, vamos dizer assim, mais geral, né? Então, vejam só, quando nós temos aqui o tema tabagismo, isso aqui é uma proposta de redação, né? E aí a gente vai ter agora a frase temática. Vamos lá colocar uma frase temática que nós escolhemos assim: o combate ao tabagismo no Brasil contemporâneo. Nós temos muitas informações aqui. Aí nós temos o combate, só a palavra combate, ele já me traz uma questão de uma problemática, né? E aqui eu vou sugerir a questão da intervenção, proposta de intervenção. Aqui, por que eu vou fazer isso? Logo já no começo da minha introdução, eu já posso propor, né? Já posso dar, digamos assim, um spoiler, né, do que eu vou fazer lá no final, na minha conclusão. Então, aqui o foco é o combate ao tabagismo, tá? E aí eu tenho o tabagismo. Aqui eu tenho uma problemática. As consequências, né? As causas, o que causa o tabagismo, quais são os obstáculos, né, que eu vou me deparar quando eu trabalhar esse tema, quando eu propor alguma coisa, e quando eu tenho no Brasil contemporâneo. Aqui eu tenho um pressuposto, né? Aqui eu tenho um pressuposto. Por quê? Porque pressuposto é algo que me leva a crer, quando eu digo contemporâneo, né, é porque antes já acontecia e está acontecendo novamente. Não é verdade? Então, aqui eu tenho um pressuposto.
Aí vamos passar agora para a frase já analisada, né? Aqui eu só coloquei para a gente ter uma ideia, para como que a gente pode analisar junto com os nossos alunos uma frase temática. Vamos lá no outro slide, ó. Tem o foco é a proposta de intervenção, já antecipo a minha tese com essa proposta de intervenção. Se eu estou falando do tabagismo, então eu vou ter consequências negativas do tabagismo. Quais são os desafios? Aquilo que eu coloquei. Então, eu já tenho a problematização, já tenho a situação problema. É aqui que eu vou concentrar o meu desenvolvimento do texto. Passado e presente. Então, eu estou fazendo aqui uma comparação. Eu posso usar isso no meu texto também. Então, a partir de um pressuposto, eu posso usar. Então, o combate ao tabagismo me deu uma dica, A palavra tabagismo me deu a situação problema. Vamos passar aí para outro slide? E a comparação, tá aqui, ó. A frase temática me deu uma dica sobre a situação problema, me deu a questão dos problemas a serem resolvidos, a situação problema, E aqui me deu o quê? Um pressuposto, Esse problema já aconteceu antes, continua acontecendo agora. Vamos ver o seguinte. No outro slide. Vejam só, então eu tenho o tema, tenho o eixo temático. A partir do tema eu posso considerar que seja a saúde, já que eu estou falando do tema tabagismo, e aí eu preciso ter aluno do ensino médio, professor do ensino médio, vamos trabalhar o repertório cultural com nossos alunos. Para esse tema e para esse tema tabagismo, eu posso escolher, por exemplo, o meu repertório sociocultural, ou seja, outras áreas do conhecimento. Eu posso escolher um filme, o filme Obrigado por Fumar, que é um filme que trata justamente desse peso da indústria do tabaco, onde o autor principal ele tem um argumento muito forte para dizer que fumar é bom, Um documentário brasileiro, Dos Pesos e Duas Medidas, que trata justamente dessa questão da indústria do tabaco, Da pessoa dando depoimentos, o que o tabaco fez na vida dela de ruim. Posso trazer também um outro repertório do direito, que é um artigo 196, que trata justamente da questão da saúde. E por que não um conceito da filosofia? Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é justamente o filósofo que fala o quê? Que a sociedade está cansada e a válvula de escape que eles encontram são coisas que fazem mal a elas. Uma delas é a questão do fumo. E aí vamos seguindo aqui rapidinho. E agora, o que é que fazemos? Como eu posso começar minha introdução, meu desenvolvimento, e como eu posso concluir esse meu texto? E vamos lá, vamos fazer isso agora, que é a parte que a gente vai fazer a questão da prática. Nós vamos optar por uma introdução por citação. Vamos lá. A introdução por citação, pode passar? A introdução por citação, eu trago logo o meu repertório cultural, sociocultural. E aí eu começo a citação citando algum autor, tá? O desenvolvimento, como é que eu posso fazer o desenvolvimento? Aqui nós optamos por um desenvolvimento, pode passar? O desenvolvimento por causas e consequências, já que nós vimos as causas e consequências dentro de um texto, não é verdade? O desenvolvimento por causas e consequências. Aí sim, no meu desenvolvimento, eu vou precisar dos argumentadores, dos operadores argumentativos, tá? E, por último, a conclusão, que a conclusão é justamente a questão da proposta de intervenção, tá? E aí eu vou fazer essa proposta, de intervenção. Vamos lá na primeira parte do texto, só para mostrar para vocês como que ficou esse texto, tá? Vamos ao texto, tá? Então, aqui, eu já começo dizendo... o filme americano Obrigado por Fumar tematiza o peso da indústria não só na qualidade de vida das pessoas, mas também na influência sobre as políticas públicas, ponto. Assim como, aqui já tenho a questão do operador argumentativo, na realidade norte-americana, no Brasil, o investimento maciço
em publicidade e a maleabilidade, principalmente entre os jovens, são os principais fatores que conduzem à ascensão do tabagismo. Então, aqui eu já tenho, né, a questão da causa, né? Então, vamos lá. E aí nós temos, observa-se na realidade brasileira o adoecimento da população que gera prejuízos não só individuais, mas também coletivos, tá? E aí eu vou tecendo a minha introdução, fazendo essas ligações que precisam ser feitas para o leitor entender. E no final, eu já coloco, tá aqui o spoiler que eu falei para vocês, percebe-se a necessidade, né? Olha a proposta de intervenção aqui, logo na minha introdução. Eu não preciso, eu ficaria até aqui, ó. Mas eu quis fazer, né? Eu posso parar meu introdução aí, mas eu quis dar esse gancho já da proposta de intervenção, tá? E aí nós vamos seguindo agora a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento, aí eu vou trazer o quê? Eu vou trazer justamente já as causas, né? Entre os fatores responsáveis pela ascensão, se destacam-se o quê, né? A pressão da publicidade e do grupo, né? Então, muita publicidade e a pressão do grupo, que são, aí diz, além da maior vulnerabilidade do jovem, essa prática se dá a partir do fenômeno chamado viés de grupo. Ou seja, para eles se sentirem acolhidos pelo grupo, eles vão fumar, tá? Isso intensifica o quê? A negligência governamental. Olha aqui meu argumento. Eu tenho aqui meu argumento, tá? Vamos para o segundo parágrafo. O terceiro parágrafo, que ainda é o desenvolvimento, que aí eu tenho as causas, né? Então, quais são as causas? Prejuízos individuais e coletivos. O primeiro prejuízo se dá na questão do aumento de casos de câncer, né? Hipertensão, entre outros, tá? E o outro prejuízo os que não fumam são afetados. Aí o prejuízo coletivo, né? Que são não apenas pelo fumo passivo, mas também pelo aumento da demanda sobre o sistema público de saúde. Então, aqui eu tenho uma consequência, aqui tem outra consequência. E aqui, junto com a consequência, eu tenho o meu argumento. Vocês percebem que a gente vai tecendo o texto, vai colocando a causa e diz, argumenta, consequência, argumenta, tá? Pode passar para o quarto parágrafo. A conclusão, né? É necessário, portanto, com vistas a prevenir a formação de novos fumantes, elaborar o quê? Isso aqui é uma proposta de intervenção. Campanhas publicitárias mais apelativas, mais contundentes. Mas eu digo como fazer isso aí, né? Eu digo que é entre os jovens. Plataforma de redes sociais, rádio, televisão, né? E também o que eu posso dizer para prevenir os que já se encontram nesse vício. Eu posso propor o quê? O aumento da oferta de tratamento, né? E aí eu digo como? Grupos de apoio, né? Dos tabagistas, né? Aí que envolva psicólogos, assistentes, e eu vou tecendo. Então, dessa forma, não apenas se previne a formação de novos tabagistas, como também ajuda a sair dessa relação de dependência. Então, aqui eu tenho a proposta de intervenção, ok? E aí, eu digo para os professores o seguinte, nós fizemos uma rápida análise de um texto aqui, mas esse tipo de análise é interessante que você faça na sala de aula com seu estudante, né? Por quê? Porque aí você está junto com ele, e se for também mais interessante, com um texto que ele construiu, ok? E essa é a minha contribuição com vocês, para vocês, professores, espero, foi um pouco corridinho, mas a gente pode ter outros encontros mais, né, mais calmos para a gente estar fazendo essa interação em relação à prática de escrita. Muito obrigada. Olá! Então, o que é que estou fazendo aqui? A professora de matemática numa formação de leitura e interpretação de textos. Mas nós trazemos essa proposta hoje que há uma necessidade de fazermos um diálogo entre a língua portuguesa
e a matemática. Para isso, eu trago hoje para vocês justamente essa língua portuguesa e matemática. O outro, por favor, o anterior. O anterior. Isso. Um diálogo necessário. Eu sou a professora Rosilei Cardoso Moreira, do Centro de Formação Padre José Anchieta. E hoje vamos complementar o trabalho muito interessante da professora Tati e do professor Raul, que falaram sobre a produção de texto. Nós vamos falar um pouco sobre essa interpretação de texto e da interdisciplinaridade que é preciso fazer, porque quando o professor de português trabalha toda essa produção de texto e a interpretação desse texto, cai no colo do professor de matemática, os alunos de matemática precisando desta interpretação para resolver os problemas de matemática. Aí nós caímos na resolução de problemas. A matemática e a língua portuguesa caminham juntas, indissociáveis na resolução de problemas, pois através do pensamento matemático, do raciocínio lógico, usado pelo aluno para atingir determinado resultado, se percebe a matemática. E ao retirar do texto as informações necessárias para construir tal raciocínio, encontramos a língua portuguesa. Quando estamos lendo, ouvimos, podemos rápida e automaticamente estruturar e refazer o significado do enunciado. É comum ouvirmos nas escolas, da vida mesmo, nas casas, onde quer que estejamos, que o indivíduo que é bom em matemática não é de língua portuguesa, e vice-versa. Outra que nós, professores de matemática, de física, de química, quando elaboramos um problema, propomos um problema para os alunos, ouvimos o que isso quer dizer, professor? É de multiplicar ou é de dividir? E aí a gente cai naquela máxima, os alunos não sabem o que o problema pede, os alunos não sabem língua portuguesa, por isso não conseguem resolver os problemas. E aí fica se jogando o problema de um professor para o outro, de uma disciplina para o outro. Ou ainda, os alunos não sabem interpretar. E se nós sabemos escrever, se nós conseguimos produzir, nós automaticamente precisamos interpretar. Sabemos interpretar, precisamos interpretar, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Por isso que precisamos caminhar junto, essas duas disciplinas precisam caminhar juntas. Então, o que acontece? Apesar de, no cotidiano da vida, muitos alunos realizarem operações matemáticas complexas para resolver problemas práticos do dia a dia, essas mesmas operações, quando são sistematizadas nos livros didáticos e propostas por professores por meio dos códigos matemáticos e linguísticos, tornam-se verdadeiros enigmas. Ou seja, o aluno realmente consegue, de uma forma simples, resolver os problemas do dia a dia. Situações que demandam um raciocínio lógico, onde ele precisa desenvolver uma situação matemática da vida, ele consegue fazer sem problema nenhum. Agora, uma situação similar, quando ela é codificada, quando ela é sistematizada na forma de um problema, aquele aluno já não consegue resolver. Ele tem essa dificuldade. Aí demanda uma necessidade de você contextualizar as suas atividades. E aí nós, professores, às vezes caímos em alguns problemas, em alguns equívocos. Quando o professor, por exemplo, ele tenta contextualizar e critica o livro didático, dizendo esse livro foi produzido lá na região sudeste e ele está falando aqui de uma fruta que eu nem conheço e eu vou melhorar esses meus problemas. E aí o professor faz lá o trabalho que era feito com uma fruta com pêssegos e aí o professor faz o trabalho, o mesmo problema, e ele troca os pêssegos por pupunha. Você não contextualizou. Você regionalizou. Regionalizar é legal, é bem interessante, mas é preciso também contextualizar, dar significado, fazer com que aquilo se torne realmente interessante, para que ele compreenda que aquilo é importante, que resolver aquele problema seja importante para ele. Então,
Além da língua portuguesa, existe uma linguagem matemática que precisa ser interpretada pelo aluno. Não só interpretar a língua portuguesa, mas aquela linguagem matemática que é utilizada no problema, naquela questão. Então, a linguagem matemática, ela pode ser definida como um sistema simbólico, com símbolos próprios, que se relacionam segundo determinadas regras. E esses símbolos próprios, eles precisam, primeiramente, ser bem conhecidos dos nossos alunos. Ser bem especificado para aquele aluno que aquela determinada palavra significa aquele determinado símbolo e vice-versa. Os enunciados emitidos em língua natural passam a ser escritos para o equivalente em símbolos matemáticos. Essa tradução é o que permite converter os conceitos matemáticos em objetos mais facilmente manipuláveis e calculáveis. Isso já dito em 2003 por Granel. Ler a ordem de um exercício matemático ou extrair informações de um problema expresso em língua natural e codificá-los em uma sentença ou mais sentenças matemáticas nem sempre é uma tarefa fácil. Então, ler aquele enunciado e transformar aquele enunciado em um problema, em uma sentença matemática e resolver aquela questão inicial para identificar se é de multiplicar ou se é de dividir, como o aluno geralmente pergunta, não é uma tarefa assim tão fácil, porque ele precisa ter um discernimento, uma interpretação, ele precisa ter esse conhecimento da língua para ele interpretar o que aquela língua, o que aquela linguagem matemática está dizendo, ele precisa ter um conhecimento da língua portuguesa e ele precisa interpretar mesmo profundamente também com o conhecimento matemático que ele tem. Então, para interpretar, o que é que nosso aluno precisa para que ele possa interpretar tanto textos matemáticos quanto os textos de língua portuguesa e de geografia, de história, de uma forma interdisciplinar? Ele precisa de um referencial linguístico, que ele vai construir lá também com a língua portuguesa, e no caso de matemática, para decifrar os códigos matemáticos, ele precisa de um referencial de linguagem matemática. Então, essas duas coisas, elas são indissociáveis, elas precisam andar juntas. Mas não basta só isso também, não é suficiente, porque como nós estamos falando, que a gente preparou esse trabalho de hoje pensando e olhando para os resultados da AVAN, nós temos um descritor que se chama tratamento da informação. E esse tratamento da informação, ele já foi construído, pensado justamente nesse mundo moderno, nesse mundo tecnológico que nós vivemos hoje. E esse mundo que nós vivemos hoje, ele vem recheado de informação. E essa informação, ela vem para a gente envolta em gráficos, envolta em tabelas. Esses dados que a gente recebe diariamente, constantemente, eles necessitam também de uma interpretação. E cabe aí ao professor de matemática trabalhar essa interpretação. É lá dentro dos conceitos do professor de matemática que ele vai trabalhar. Então, o tratamento da informação, ele acaba trabalhando dentro das situações problemas, ele trabalha com levantamento de dados, ele vai trabalhar gráficos e tabelas, as operações matemáticas, tudo isso envolve o tratamento da informação. Nós temos uma revista que trabalhou isso de uma forma bem interessante. Disse o seguinte, eu trouxe uma citação para vocês, que fala da resolução de problemas e fala disso tudo. E diz assim, a resolução de um problema implica no envolvimento de uma tarefa, cujo método de resolução não é conhecido antecipadamente. Para encontrar a solução, os alunos deverão explorar os seus conhecimentos. Isso aí já envolve tudo aquilo que a Tati e o Raul vinham falando, de você ter um conhecimento a respeito, você precisa conhecer para você poder dissertar a respeito, da mesma maneira para você interpretar algo, você precisa conhecer a respeito daquilo. Então, para encontrar a solução, os alunos deverão explorar os seus conhecimentos e, através desse processo, desenvolver com frequência novos conhecimentos matemáticos. Os alunos deverão ter muitas oportunidades para formular, discutir e resolver problemas complexos, que requerem um esforço significativo e, em seguida, deverão ser encorajados a refletir sobre os seus raciocínios.
Isso é muito importante. E aqui eu cheguei num ponto que eu gostaria muito de falar com vocês. Essa questão de refletir sobre o que é que o ensino médio hoje pede dos alunos em matemática. Não só resolver problemas, mas refletir sobre esses problemas. A matemática no ensino médio, que a gente vai trazer aí no próximo slide, ela contribui, é justamente isso que a gente pede, que ela contribua significativamente para a leitura das informações que circulam na mídia e em outras áreas do conhecimento. Além disso, se espera que os alunos desenvolvam também essa habilidade de refletir sobre essas informações. Não basta que ele receba essas informações, ele vai receber, vai decodificar essas informações e vai refletir sobre elas. Isso que é o tratamento de informação. Bom, eu falei bastante sobre isso, mas agora eu vou trazer um problema para a gente pensar um pouquinho sobre ele. Eu trouxe um probleminha. Vamos ver aí? Então, olha só. Há uma necessidade de propor situações que vão além de simples descrições e representações de dados, atingindo investigações sobre estes e tomadas de decisão. Vejam bem, eu trouxe um problema que ele é bem atual, então eu fui buscar nos dados atuais aqui do Amazonas e é um probleminha que envolve os dados da pandemia. Diz assim: os coronavírus fazem parte de um grupo viral que causa infecções transitórias, como resfriados. A Covid-19 é a doença causada por um novo tipo de coronavírus, SARS-CoV-2, descoberto em dezembro de 2019. Seu surto iniciou em Wuhan, na China, e vem se espalhando por todo o planeta. Então, já dei toda uma contextualizada a respeito dos coronavírus, da Covid-19. E veja bem, olha, separando as duas situações, o que é a doença, o que é o vírus causador, já dava para trabalhar alguma coisa a respeito. Isso fez com que a Organização Mundial de Saúde, OMS, em 11 de março de 2020, classificasse o surto da Covid-19 como pandemia. Beleza, já disse o que é uma pandemia aí. O Brasil foi fortemente atingido por essa doença, chegando nos estados e municípios de forma silenciosa e rápida. Na figura abaixo, podemos ver o gráfico semanal do número de casos confirmados no estado do Amazonas. Aí eu já trouxe para cá, para o Amazonas. Aí eu mostro um pedaço, na verdade eu recortei um pedacinho de um gráfico do estado aqui do estado do Amazonas, que eu peguei, você pode ver a fonte ali embaixo, lá no saude.am.gov, certo? Aí eu apresento esse gráfico que é dos casos confirmados de Covid-19 por data do diagnóstico. E aí você tem uma série de informações que você pode retirar desse gráfico. O aluno vai interpretar esse gráfico como você poderia... O leque de possibilidades, de questões que você poderia tirar aí são grandes. E também de conceitos matemáticos que você pode trabalhar. Mas aí o que eu pedi? A partir dos dados de crescimento e decrescimento, vejam bem, se eu estou falando de crescimento e decrescimento, aí eu já vou puxar aí um gancho para a função crescente, função decrescente. Do número de casos, podemos inferir que... Aí eu trago 4 itens, A, B, C e D. Eu coloquei assim de propósito, porque o nosso texto, o nosso trabalho hoje, ele falava de leitura e interpretação. E aí ele tem que interpretar cada um desses ícones. Ele vai interpretar. O número de casos começou a decrescer fortemente após o término do primeiro mês de infecção. Aí ele teria que ir lá no gráfico, verificar onde é que estava o terceiro mês, o primeiro trimestre, então ele teria que saber, então vejam bem, ele tem que conhecer o que é um decrescimento, o término do primeiro mês de infecção, tudo isso ele teria que verificar, certo? Interpretar isso para verificar se isso é verdade ou não, interpretar essa frase e ir lá no gráfico para conferir. O crescimento do número de casos semanais confirmado cresceu praticamente de forma linear. O que é linear? Opa, peraí, a professora explicou na aula, quando a gente aprendeu sobre função linear, a gente estudou função linear. O que é uma função linear? É uma função que faz assim, é uma função que faz assim. Aí já vem na ideia do aluno a ideia do gráfico de função linear. Apesar de estar em tabela, a gente já consegue fazer uma relação com o gráfico. Então, isso também é bastante interessante, certo? A partir do platô do número de casos... E aí, será que o aluno sabe o que é platô?
Será que a gente já estudou sobre platô do número de casos? Houve diminuição constante do número de casos até a última semana acompanhada? Então, se eu já estudei o que é platô, quando eu vou elaborar essa questão, seria interessante que eu trabalhasse com um professor de português, de língua portuguesa. Professora, essa palavra é do cotidiano do meu aluno? Você já trabalhou essa palavra com o aluno? Seria interessante verificar, porque se eu ainda não trabalhei, eu posso trabalhar essa palavra. Então, é importante essa interdisciplinaridade. O número de casos constatado na última semana de verificação no gráfico corresponde praticamente à terça parte da quantidade de casos da semana do platô da pandemia? Eu não vou responder, eu vou deixar para vocês responderem aí no chat qual é a resposta certa. Então, pode passar? O que eu tinha para trazer hoje para vocês é justamente isso, a possibilidade de trazer um problema que tem um monte de conceitos de matemática, vários conceitos de matemática, envolvendo matemática, com um gráfico, no caso uma tabela, para você fazer o tratamento da informação, para você fazer a análise desses dados, mas de uma forma que você está usando o quê? Apenas a interpretação. Você está usando a interpretação de texto para interpretar os conceitos matemáticos. Não precisava fazer nenhuma continha. Nós não íamos fazer nenhuma conta, a gente só ia interpretar esses dados. E assim a gente percebe que a matemática e a língua portuguesa estavam dialogando, como eu e os meus colegas hoje dialogamos aqui. Esse diálogo vai continuar, né? Esperamos que depois a gente possa trazer outras situações de diálogo, de conversa, com outros componentes curriculares, que também é interessante, né? Porque nós sabemos que a questão da língua portuguesa, as linguagens, elas se conectam, né? Elas estão sempre em conversa, em diálogo. Isso tem que acontecer também na sala de aula. É interessante que essa conversa não só, eu estou falando conversa no sentido de trazer os objetos de conhecimento para eles se complementarem, né? E que o aluno entenda que é um todo e não fragmentado, né? E o aprendizado dele seja contínuo, integrado, integral. É interessante, a gente vai ter oportunidades de estar trazendo outros diálogos também aqui com vocês. Não é, professor Davi? Sou Raul. Então a gente agradece esse momento. Vocês viram que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, né, sobre produção de texto, sobre os elementos coesivos, sobre a prática de diálogo, né? A Rose trouxe um elemento mais contundente que foi mostrar dentro dos seus exemplos a conversa entre língua portuguesa e a matemática, né? Um diálogo bem pertinente que a gente vai deixar aí as sugestões para os próximos encontros. E queremos dizer mais uma vez, se você quiser essa formação na sua escola, no seu município, entre em contato com o cepan@seduc.net e gefor@seduc.net. Agradecemos o encontro e prometemos mais outros encontros futuros, tá bom? Obrigado. Então a gente vai encerrar por aqui e agradecer mesmo a presença e o trabalho de vocês aí do outro lado. Tá? Muito obrigada. E nós estamos aí à disposição sempre, o CEPAM, para vocês, professores. O que nós fazemos aqui é por vocês e para vocês. Até mais. Até mais.